Tomando um cafezinho da manhã para iniciar essa semana, né? Copo do Uruguai? Não. Copo da final da Libertadores. Montevidéu. Palmeiras e Flamengo. É só nisso que o torcedor pensa. É só nisso que o palmeirense pensa. Mas vamos tentar falar um pouquinho de outras coisas aqui nesse canal essa semana, senão a gente vai à loucura. Porque onde a gente olha é Libertadores. É medalha, é taça, é boné, enfim. Se Deus quiser, rumo ao tri. Rapaziada, trouxe alguns assuntos aqui pra vocês pra gente iniciar essa semana. Bom dia, seja bem-vindo, deixa aquele like pra fortalecer. Parcial de vendas de ingresso para Palmeiras Atlético Mineiro amanhã às 21h30. A parcial foi até às 20 horas de ontem, né? Então tivemos 12.500 ingressos vendidos. Teremos baixo público com certeza, né? E também, olha, vou falar pra vocês, comentei no outro vídeo. Empate a goleada, se perder de 2 ainda tá bom, viu? Porque o Galo vai vir com o que tem de melhor, podendo ser campeão no Allianz Parque, e o Palmeiras com time C, talvez, né? Porque o time titular já estará descansando para a partida da grande final da Libertadores. Não devemos ter um bom público na despedida do Palmeiras, porém devemos ter uma despedida digna, um aeroporto daquele jeito que só nós sabemos fazer. Na quarta-feira, quando o clube embarca para o Uruguai. Então, em breve trarei mais informações aqui, também lá no nosso Instagram, @Fabinho, @QuePalmeiras, siga lá para ficar bem informado também, tá bom, rapaziada? Quero falar uma coisa bem bacana, que um ex-técnico do Palmeiras, ele expôs uma realidade dura aí, que a gente vê no meio do futebol. Às vezes a gente não consegue raciocinar, mas existe, e é importante a gente falar sobre isso. Wesley Carvalho deu uma entrevista e, se eu não me engano, acho que lá no nosso palestra, um grande abraço para a rapaziada, se eu não tiver enganado, desculpe se eu dei os créditos errados, tá? E ele disse assim: no elenco do Sub-20, é uma história bem bacana, eu tinha o Léo Passos, atacante que hoje está no América Mineiro. Ele fala inglês, estuda, tem carro do ano, mora num apartamento próprio e tinha uma estrutura familiar muito boa, tinha uma condição financeira muito boa, né? Já o Patrick de Paula vinha da Taça das Favelas do Rio de Janeiro, de uma família muito humilde. Portanto, eu chamei o Patrick e disse: vem cá, como é que você, que não tem a mesma estrutura do Léo Passos, não corre em campo? Ele ficou me olhando com aquela cara e continuei: Patrick, você é a única salvação da sua família. Não entra na minha cabeça que você corre menos que o Léo Passos. Ele citou um exemplo do Léo Passos, nada contra o Léo Passos, que tem uma carreira muito boa pela frente aí. Mas era um cara que tinha uma condição financeira muito boa familiar. Já o Patrick de Paulo não. Era ele por ele poderia salvar a família dele, né? Não entra na minha cabeça que você corre menos que o Léo Passos. Como é que o Léo, que já tem estrutura montada, tem mais vontade de correr em campo que você? Me explique isso, falou o Wesley Carvalho. E aí é o que eu falo pra vocês, que eu coloquei ali na thumb umas bolhas, e eu venho batendo nisso há um tempo, que o elenco do Palmeiras ele vive numa bolha. O Patrick de Paula, o Gabriel Menino, o Gabriel Veron, o Wesley, o Danilo, o Renan Vitor, esses 6 meninos da base. O Danilo estreou com o Luxemburgo em 2020 contra o Red Bull Bragantino, naquela partida que ninguém sabia quem era o Danilo, ganhando R$2.000 por mês. Eu não sei quanto ele ganha hoje, mas com certeza a vida dele mudou da água pro vinho com força. Então essa rapaziada precisa entender um pouco mais que, além da mudança drástica financeira que eles têm, eles estão jogando no maior clube do futebol brasileiro, no maior campeão do Brasil, em um dos maiores clubes do futebol mundial, aonde te dá uma oportunidade para ir para uma seleção brasileira, para ir para um futebol europeu, inclusive. Eles precisam sair dessa bolha e ser mais humilde. Não estou falando do caso do Patrick de Paula em si. É um caso que eu trouxe, que o Wesley Carvalho informou, e a gente tem que expandir para que essa molecada, principalmente, saia da bolha, consiga conviver com um passado presente de amadorismo, de várzea ou de categorias de base,
e um presente futuro de profissionalismo de Palmeiras, de seleção brasileira, por que não? Eles precisam sair um pouquinho dessa bolha. A partida do dia 27 é uma partida que faz você ser lembrado pro resto da vida. O Breno Lopes, você lembra uma partida boa de destaque que ele fez após a final da Libertadores de 2020? Você não lembra. E você vai precisar lembrar, torcida, você não vai. O Breno Lopes estará na nossa memória para sempre. Então qualquer um desses meninos que consiga fazer um grande jogo contra o Flamengo no próximo sábado, com certeza ficará para sempre na memória do torcedor palmeirense, na memória de mais de 18 milhões de torcedores palestrinos. Precisam sair da bolha, precisam chegar mais próximo do seu torcedor e valorizar mais a Sociedade Esportiva Palmeiras. Bom, rapaziada, queria falar também que o Pó de Porco é um podcast da torcida palmeirense, tem feito bastante sucesso e, só conteúdo de qualidade. Eu vou deixar o link nos comentários fixados. Se inscrevam no canal lá da rapaziada, o Gabriel Amorim, e sempre trazendo convidados especiais. E eles levaram aí o Dr. Rubens, que é ex-médico do Palmeiras, e ele falou um pouquinho de tudo, né? Bem bacana essa entrevista. Ele falou também sobre o Valdívia. Eu queria falar sobre isso, porque muita gente pede pra gente falar sobre Valdívia. E esses dias aí eu falei que o Valdívia tava fechando com o Necaxa e que graças a Deus, porque ninguém queria ele aqui de volta. Tipo assim, como alguém quer o Valdívia de volta? Pra mim, ex-jogador em atividade, muita gente falou assim, fala por você, eu quero o Valdívia. E deixa eu virar a nossa tacinha de campeão brasileiro aqui, que nós somos Deca. É claro que muita gente gostaria de ter o Valdívia de volta, não é o meu caso, porém eu consigo similar e trazer um respeito por tudo que o Valdívia fez com a camisa do Palmeiras. É verdade que muita gente falava, o Valdívia às vezes chegava de ressaca e tudo mais, ele gostava de uma noitada, mas ele representava em campo quando tinha condições físicas. E o Dr. Rubens, ele falou assim, eu infiltrei antes do jogo e quando acabou o primeiro tempo, ele jogou no sacrifício aquele último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense. Ou seja, o Valdívia, naquele jogo que a gente poderia ter caído para a Série B novamente pela terceira vez, ele jogou infiltrado no primeiro tempo e no sacrifício no segundo tempo, justamente para honrar a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, a gente merece sim lembrar de coisas positivas do chileno, que, na minha opinião, pode ter um jogo de despedida no ano que vem aí com Leila Pereira. Não vejo ele com uma mínima hipótese de voltar a jogar no Palmeiras. Precisamos pensar muito mais alto, principalmente agora que temos Veiga e Scarpa na meiuca ali, jogando muita bola. Mas eu quis trazer esse conteúdo para mandar um abraço para a rapaziada da Pó de Porco, pedir para vocês se inscreverem lá e também falar que não é só de coisas ruins que a gente tem que lembrar, porque é muito assim, né? O jogador quando tá aqui não presta, quando sai vira ídolo. Não, temos que ter o meio copo. Nem rei, nem vilão. Valdívia foi muito importante enquanto vestiu a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras e ele que está dia a dia prestando a sua torcida para o Verdão na Libertadores. Perceberam que eu fiz um conteúdo da Libertadores, sem Libertadores, mas no final das contas a gente conseguiu conciliar também a taça que mais importa para nós, a Taça Libertadores Obsessão. Essa semana vai ser assim, vamos tentar falar muito de Libertadores, mas quando a gente sair desse assunto, a gente vai entrar nesse assunto novamente também. Grande abraço, família, deixe seu like, uma ótima semana, Deus abençoe sua caminhada. Você já fez sua promessa pelo Tri da Liberta? Faça, torcedor, faça. É nóis.